Salve irmãos com a paz do Senhor, amém, povo santo. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 11 ao versículo 14. Aleluia! E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Amém, meus irmãos, né? Aqui a palavra do Senhor nos fala sobre quando Jesus foi apresentado ao presidente para ser interrogado, né? Quando ele foi preso. E os anciões e os príncipes dos sacerdotes e os anciões o acusavam, né? Perante o presidente, perante Pilatos. Aleluia. E Jesus ele respondeu para Pilatos somente essa frase: Tu dizes. Aleluia. E nada mais ele respondeu, de sorte, né? Que o presidente, que Pilatos, ele ficou maravilhado pela forma que Jesus agiu. Sabe por que Jesus ele não respondeu somente essa pequena frase? Porque se ele fosse se defender, contra aqueles que estavam acusando ele seria inocente perante os olhos de Pilatos. Por quê? Porque ele era inocente, santo e justo. A santidade, a justiça estava do lado dele. Aleluia. Então, se ele fosse se defender, ele ia ser inocentado. Ele não ia ser crucificado. Aleluia. Mas algo maravilhoso que eu vejo nessa palavra é que Jesus, ele preferiu ficar calado por mim e por você, porque ele sabia que se ele ficasse calado, ele ia ser crucificado. E era necessário que o Senhor ele fosse crucificado, sofresse por mim e por você naquela cruz, para que o meu e o seu pecado fossem perdoados. Aleluia. Então o Senhor, ele foi obediente até a morte de cruz, entregando-se a si mesmo por mim e por você. Ele, inocente e justo, sabendo que ele era inocente e justo, sendo acusado, e ainda assim ele permaneceu calado. Como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Não se defendeu. Ele permaneceu calado. Não acusou aqueles que estavam acusando a ele. Não, ele permaneceu calado, dando testemunho para mim e para você. Porque muitas das vezes as pessoas nos acusam a mim e a você. E nós queremos rebater, queremos falar, queremos nos defender contra aqueles que estão nos acusando, mas eu tenho uma palavra para te falar: não te defende, não vai bater boca, não vai tirar satisfação não. Tu tem um Deus no céu que é justo e que te justifica, porque ele justifica a mim e a você, porque quem nos justifica é ele, pelo sangue do Cordeiro. Amém? O Senhor, ele sendo Deus, ele veio como homem esse mundo, mas ele era Deus. Ele se manifestou em carne, em homem, para sofrer por mim e por você, para que eu e você tivesse o direito da salvação, da vida eterna. E pessoas o acusando, e o presidente interrogando a ele, e ainda assim, ele permaneceu, ele só fez dizer: Tu dizes. Mas contra as acusações que faziam a ele, e também quando Pilatos disse: Não ouves quantos testificam contra ti? Ele permaneceu calado. Por quê? Porque se ele fosse se defender, a palavra do Senhor é mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes. Se ele fosse se defender, ele seria inocentado perante os olhos daquelas pessoas, perante os olhos de Pilato. Ele ia ser inocentado. Tanto é que ele foi inocentado perante os olhos de Pilato, porque Pilato disse que não viu erro algum nele, falta alguma nele. Pilatos, aos olhos de Pilato, ele continuou inocente. Mas ainda assim ele permaneceu calado. Sabe por quê? Porque era necessário que ele morresse por mim e por você. Era necessário que ele fosse crucificado para o meu e o seu pecado ser perdoado. Agora eu quero te falar algo. Feche teus olhos e imagina o tamanho do amor de Jesus por mim e por você. Pela minha e pela sua alma. Foi por mim, foi por você que ele morreu, que ele se entregou. Ele poderia muito bem não ter se entregado, ele poderia muito bem ter se justificado, se defendido.
Como ele mesmo falou na palavra dele para Pedro: não pensas tu que eu oraria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos? Então o Senhor Jesus podia orar a Deus e pedir 12 legiões de anjos e o Senhor ia enviar. Mas ainda assim ele foi obediente. Ele foi obediente ao Pai que enviou ele para esse propósito, para morrer por mim e por você. E muitas das vezes nós não somos obedientes ao que o Senhor nos fala, ao que o Senhor nos ordena. Queremos fazer da nossa própria vontade, da nossa própria cabeça. Mas Jesus, ele morreu por mim e por você, para nos salvar e para nos deixar testemunho de obediência, porque ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Ele orou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas que não, contudo, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E o Senhor, o que ele aceitou? A vontade de Deus na vida dele. Ele foi obediente a Deus, obediente ao propósito de Deus para ele. E muitas das vezes eu e você não queremos ser obedientes ao Senhor. Muitas das vezes eu e você não queremos aguentar o processo de Deus na nossa vida. E o Senhor Jesus passou pelo processo mais doloroso. Ele mesmo disse na palavra dele que nenhum amigo entregaria a vida, né? Mas ele entregou a vida por mim e por você. Foi por amor pela minha alma e pela sua alma. Foi por amor que ele se entregou naquela cruz. Aleluia. Ele ficou calado, ele não falou, ele não se defendeu. Por quê? Porque ele sabia que era necessário que ele fosse crucificado para eu e você ter direito à salvação, à vida eterna, à árvore da vida. Aleluia. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para dar salvação a mim e a você. Tomou a chave da morte e do inferno. Ele ressuscitou, ele reina, está sentado à direita de Deus Pai e foi dada autoridade a ele no céu, na terra e debaixo da terra, que todo joelho se dobre perante ele, que toda língua o confesse como Salvador, como Jesus o Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Por quê? Porque ele foi obediente, ele obedeceu ao Pai. Mesmo ele sendo filho do próprio Deus, convivendo com Deus, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, lá em Apocalipse, que Jesus foi o princípio da criação. Então a primeira coisa que o Senhor criou não foi o homem, não foi a terra, foi Jesus. Aleluia. E então ele já convivia com Deus há muito tempo, antes mesmo de um mundo ser formado. E ele conhecia muito bem esse Deus. E ele era filho de Deus, ele tinha autoridade. Mas ainda assim, ele resolveu se entregar por mim, por você, por amor. Ele veio do reino dele, onde ele estava vestido de glória e majestade. Ele veio como um homem para sofrer nessa terra. Se humilhou. A palavra do Senhor ela nos diz, né? Que os humilhados serão exaltados e os que se humilham. A palavra do Senhor nos diz, né? Que os exaltados serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. E Jesus, ele se humilhou, nos dando testemunho de que nós devemos seguir a palavra, que os que se humilham serão exaltados. Então Jesus, ele se humilhou por mim e por você. Pegou chicoteada, cuspiram no rosto dele, esbofetearam ele. Por mim e por você, por amor a mim e a sua alma, para que nenhum de nós se perca. Porque eu sou valiosa, você é valioso para Jesus. Aleluia, o Senhor quer te salvar, Ele deu a vida por ti. Naquela cruz, sofreu, carregou uma pesada cruz, foi andando nas ruas de Jerusalém, sendo chicoteado. Você não sabe quantas chicoteadas Jesus pegou. Eu imagino Jesus sangrando por mim e por você. Aleluia. E ele ainda assim, na cruz, sofrendo, ele ainda assim amava a alma e perdoava. Quando aquele ladrão disse a ele: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Então, ainda assim, ele estava perdoando, mesmo ele sofrendo, mas ele estava perdoando, porque ele morreu por aquele ladrão que estava na cruz. Assim como ele morreu por mim e por você, não importa o meu e o seu pecado, o Senhor morreu naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Não deixe o diabo acusar a tua mente e o teu coração, dizendo que os teus pecados eles não têm jeito, que os teus pecados não são perdoados, porque Jesus ele se manifestou como homem, ele veio como carne, em homem. Aleluia, ele morreu por mim e por você para que nós fôssemos perdoados, meus amados. Jesus morreu para nos perdoar. E outro engano que o diabo coloca na mente das pessoas é: eu vou servir ao Senhor quando eu estiver preparado. A palavra do Senhor nos diz, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, se você não colocar Jesus em primeiro lugar, na frente de tudo, você não vai conseguir estar preparado para servir a Ele. Você não vai conseguir ficar sem pecados para poder servir a Jesus, não. Sirva a Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confesse Jesus, aleluia. Venha servir a esse Jesus e aí você vai ver ele mudar a sua vida, a sua história, e vai tirar pecados e vai te libertar e vai te transformar, vai te capacitar, vai te renovar, vai te fazer um vaso novo. Mas ele tem que estar presente em primeiro lugar. Porque tem muitas pessoas que pensam, eu vou servir a Jesus quando eu mudar, quando eu me ajeitar, quando eu estiver preparado. Mas sem Jesus você não consegue mudar, não consegue se ajeitar, não consegue ficar preparado. Porque é a palavra dele que diz, sem mim nada podeis fazer. Então aceite a Jesus, confesse a Jesus. Se você está afastado do caminho do Senhor, se reconcilia com ele, aleluia. Se você, aleluia, nunca confessou Jesus, nunca aceitou Jesus, confesse ele. Aceite ele, meu amado, como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Aceite ele como teu único e suficiente Salvador da tua vida, que ele tem o melhor para ti. Sabe, talvez a tua história, ela esteja conturbada. Talvez você esteja passando por momentos de aflições, de depressão, de opressão. Talvez você esteja aí se sentindo fraco, triste. Talvez você procure coisas para completar. Procure coisas para preencher o teu coração. Festa, dinheiro, amigo, homens ou mulheres, não sei. Você talvez procure pessoas, amigos. Se você é homem, talvez você procure mulheres para tentar te preencher o vazio que há em você. Se você é mulher, talvez você procure homens para preencher o vazio que há em você. Aleluia! Mas eu quero te dizer que esse vazio ninguém pode preencher a não ser Jesus. É Jesus que preenche esse vazio nos nossos corações. Sabe por quê? Porque em outro tempo eu ia para festas, eu bebia, eu tinha amigos, eu tinha amigas e nada preenchia o meu coração. O meu coração só veio ser verdadeiramente preenchido foi com a presença de Deus. Então aceite, confesse Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Não há salvação sem Jesus. Não há outro caminho para você chegar no céu se não for por Jesus. Aquele que não confessa a Jesus não tem como se salvar. Se salvará aquele que confessa Jesus, aquele que aceita Jesus, aquele que teme e que vive a palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração. Se você está se reconciliando com o Senhor, feche seus olhos e faça sua oração. Se você está aceitando a Jesus como teu único e suficiente, confessando Ele como teu único e suficiente Salvador da tua vida, feche teus olhos e diga: Senhor Jesus, eu lhe confesso como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu lhe aceito, Pai, como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Tome o controle da minha vida, Senhor. Você que está se reconciliando com o Senhor, diga: Senhor, me reconcilie novamente ao Senhor, me receba novamente como seu filho ou como sua filha em seus braços, Pai. Senhor, lance meus pecados no mar do esquecimento. Reescreva novamente o meu nome no seu livro da vida. Me receba como seu filho, meu Pai, nos seus braços de amor e de misericórdia. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor Rei da Glória, eu lhe apresento a minha vida, a minha família, a minha parentela e cada pessoa por quem eu tenho orado, Pai. Senhor, eu lhe apresento, meu Pai, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, meu Pai. Pai que está assistindo esse vídeo, Senhor, meu Pai.
Eu apresento em suas mãos, Senhor, vá dando escape, livramento, Senhor, livre de toda morte e de todo mal, Pai. Livre a casa, a família, a parentela, meu Pai, dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu lhe apresento também, Pai, a vida daquelas pessoas que estão se reconciliando com o Senhor, Pai. Eu lhe apresento a vida daquelas pessoas que lhe confessaram, meu Pai, que estão lhe confessando como o único e suficiente Salvador da vida delas, Pai. Pai, tome essas pessoas em suas mãos, Pai. Guarde elas debaixo da sombra das suas asas. Reescreva o nome daqueles que estão se reconciliando ao Senhor novamente no livro da vida. Escreva o nome dessa pessoa que lhe confessou, meu Pai, como único e suficiente, Pai, Salvador da vida dela, no seu livro da vida, Pai. Pai, não deixe que essas pessoas se afastem do seu caminho, nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Guarde os pés dessas pessoas em sua casa para todo sempre. Livre elas, meu Pai. Guarde elas debaixo da sombra das suas asas, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, amém. A paz do Senhor, amém, meus irmãos. Tenham uma boa noite, amém. Fiquem com Deus.